Graça e paz, você já sentiu dúvida na hora da dor e do sofrimento? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nessa live devocional do Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e a live Café com AP é uma live devocional para uma vida plena. Nós estamos na temporada Jesus, onde estamos ministrando em ordem cronológica dos fatos sobre a vida de Jesus, seus milagres, suas parábolas, seus sinais, desde o anúncio do seu nascimento e o seu nascimento de maneira miraculosa até o final da sua história. E vamos ver onde essa temporada vai terminar. Amém? Muito bom, bem-vindo você que está chegando aí. Marca alguém, né? Pega o seu cafezinho, bom dia, bom dia. Marca alguém aí, convida alguém para essa live. Nós vamos falar sobre dúvida, quando a dúvida surge por causa do sofrimento, em meio ao sofrimento, à dor, à demora do cumprimento de promessas. E baseado na história de Jesus que se encontra lá em Mateus capítulo 11. Amém? Muito bom ver você aqui. Escreve aí para mim qual a cidade ou qual país da onde você está participando das lives comigo. Glória a Deus. Pai, fala conosco, Senhor, através dessa live neste exato momento. Fala de maneira simples, mas profunda, de maneira direta, objetiva, mas que nos transforma e que nos projeta para os lugares mais misteriosos da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça. Enche-nos da Tua graça e do Teu amado Espírito Santo. Manifesta em nós a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Aqui o ano é o ano 27 depois de Cristo, mês de agosto, quando acontece o que eu vou relatar a partir de agora. Olha aí, diretamente de Recife, pessoal de Neuchâtel na Suíça, eu estive lá recentemente pregando, Flórida, Deus abençoe, glória a Deus, ó, que coisa boa aí, ó. Pessoal da Suíça, pessoal do Brasil, muito bom. Alguém escreve aí para mim, Mateus 11, verso 2, por favor. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha que coisa impressionante. A gente está aqui falando de João Batista. Quem foi João Batista? Ele foi profetizado por ele centenas de anos antes do seu nascimento. O profeta messiânico, o profeta Isaías, profetiza sobre o nascimento de João Batista. Ele o chama de a voz que clama. A gente, em português, durante muitos anos, talvez você tenha, como eu, lido a voz que clama no deserto, né? Não está errado, mas quando a gente percebe que ele é a voz que clama, e o que ele clama? Ele está clamando: no deserto, abra-se um caminho para o Senhor. Isso muda a nossa ótica, isso melhora a nossa ótica. Ele não era apenas uma pessoa que estava no deserto gritando, mas ele era uma pessoa que estava no deserto dizendo: abram um caminho nos lugares desertos para o Senhor. E aí você começa a perceber o objetivo de Deus, que tudo é profético, né? Como fala nosso amigo Judá Bertelli, tudo fala. Ele era uma voz que estava no deserto clamando: no deserto abram um caminho para o Senhor. Ele foi aquele que preparou
o caminho para o ministério de Jesus. Então nós podemos dizer que João Batista foi a plataforma de lançamento do ministério terreno de Jesus. João Batista, o seu nascimento foi anunciado de maneira sobrenatural, assim como o de Jesus, seu primo. O anjo do Senhor aparece para o seu pai no momento do seu exercício ministerial, revela que ele seria pai na sua velhice e que o seu filho seria a voz que clama no deserto. João Batista ainda foi a pessoa que identificou Jesus como Messias. Deus fala para João, aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer, esse é o Messias. Então ele tinha um sinal claro que deixaria sem marcas de dúvida quem era o Messias, o enviado de Deus para Israel e para o mundo, para salvar o mundo, para separar aqueles que o invocam em espírito e em verdade, para um propósito. E então, imagina, ele tinha todos esses sinais. Ele atraiu as multidões para o deserto, ele preparava os corações das pessoas com uma mensagem de arrependimento. E quando Jesus foi ser batizado por ele aponta Jesus para os seus próprios discípulos, dizendo que Jesus é o Messias. Então, em resumo, essa é a pessoa de João Batista. Mas João Batista, ao repreender pecados e fazer o que era certo diante do Senhor, preparando os corações, ele acaba sendo preso por falar a verdade, por exortar. E ele acaba sendo preso e ele iria morrer. Ele sabe disso, ele iria morrer. E então, quando ele está na prisão, ele envia os seus discípulos a perguntarem para Jesus se Jesus era o Messias. O pessoal me ligando no meio da live. Ligando. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Ele deveria esperar outro ou não? É nesse exato momento que você tem que se colocar no lugar de João Batista. João Batista estava preso e qual era a promessa? Que Jesus era aquele que havia vindo para libertar os cativos. E ele estava preso. A sua vida estava por um fio e bate a angústia de morte. Bate o medo, bate a dúvida. Né? É nesse momento que ele manda fazer essa pergunta. Né? Você já se sentiu assim? Você cheio de promessas, você com o coração cheio de esperança, obedecendo a Deus, realizando a vontade de Deus, de repente você se vê aprisionado por situações, por circunstâncias, sejam elas físicas, emocionais ou até espirituais, limitações por todos os lados, e de repente você se vê diante da dor, diante da dúvida, com o questionamento. Será que era verdade? Será que era assim mesmo? E aí é a hora que você manda perguntar. E aí, Jesus, era isso mesmo? Se não bastasse, muitas vezes, os nossos melhores amigos são aquelas pessoas que vão também chegar para nós e perguntar. Será que você não se enganou? Será que você não viveu de uma falsa esperança? Nessa hora, você, diante da sua dor, diante das perdas, como qualquer ser humano, como João Batista, tem o direito da dúvida. Só que, diante disso, João Batista manda perguntar para quem? Diretamente para Jesus. Quantas vezes, na hora da dor, a dúvida vem, né? O inimigo se aproveita das situações para abalar a nossa fé, e ao invés de irmos
falar com Jesus e perguntar diretamente para Ele. A gente tem a tendência de ouvir as pessoas e muitas vezes até ouvir determinadas autoridades que não estão falando coisas que são aprovadas pelo filtro da palavra. Cerque-se de bons profissionais, psicólogos, médicos, sim, mas em nome de Jesus. Não se lance de maneira cega, não me escute de maneira cega. Pegue a sua Bíblia, analise o que eu estou falando à luz da Bíblia. Sabe o que acontece? Às vezes você vai lá para um psicólogo que se diz cristão, mas todo o conceito que ele vai trazer para você não passa pelo filtro da Bíblia. E aí? Pode ser lindo quando a gente pega um coach, e não estou aqui criticando nem psicólogos nem coach, por favor, ao contrário, tá? Tem excelentes coaches, excelentes psicólogos, ok? Mas você é cristão, então qual é a tua base de fé? Qual é o teu alicerce? É a palavra de Deus. Você pode ouvir uma coisa muito linda, que vai te motivar, mas a motivação é igual banho. Você tem que tomar todo dia. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai cair na real e perceber que a alma não motiva o espírito. A alma pode estar motivada. E aí ela ajuda o espírito se ela tiver a motivação correta. Só que o dia que ela não tiver, ela é o maior atrapalho do seu espírito. Por isso, você tem que entender o seguinte, existe um jeito de tornar a tua alma tua amiga sempre. É levá-la para o filtro da palavra, para a orientação do espírito e levá-la para o altar do Senhor. Submetê-la à vontade de Deus através do domínio próprio. Em outras palavras, você não vai depender de motivações emocionais para ficar de pé. Por quê? Porque o teu espírito, você é um espírito que possui uma alma e mora nesse corpo. A tua alma, ela faz parte do teu espírito, ela faz parte desse contexto sobrenatural pelo qual nós somos criados. E ela excede das tuas emoções, mas ela tem que estar sujeita ao seu espírito, para que ela viva as emoções a partir das impressões do teu espírito. Tem crente que acha que você não tem que sentir nada, só que isso é a maior hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa vai para o cinema, se emociona, ela vai para o teatro ou para a ópera, ela chora. Mas na igreja, não posso sentir emoções porque senão eu vou ser manipulado. Hipocrisia. Por outro lado, você não pode deixar sua alma conduzir e comandar as coisas. A Bíblia nos fala que ela é como uma espada, como um fio de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito, e essa palavra está relacionada à ponte, ela conecta, ela fica entre alma e espírito. Para quê? Para que a tua alma se torne aliada do teu espírito. E o nosso espírito tem uma relação íntima com o Espírito de Deus. E essa relação é que o Espírito de Deus conhece as profundidades do Senhor e testifica com o nosso espírito que conhece as nossas intimidades, principalmente as coisas relacionadas à nossa alma. E aí, em meio a essa testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, nós recebemos a revelação que veio do alto, que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, e nos coloca de pé. Então, na hora da dor, é normal que nós nos sintamos abalados e até tenhamos dúvida diante de muitas coisas que nos foram prometidas pelo próprio Deus, na sua palavra ou de maneira profética. Mas é nesse momento que a gente tem que falar com quem prometeu, com o próprio Senhor. João Batista, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus. Por quê? Ele está ouvindo o que Jesus está fazendo. Ele está vendo o seguinte, estão sendo feitas determinadas coisas, mas por que eu estou preso? Essa é uma das coisas que provavelmente tenha passado na cabeça de João Batista. Quantas vezes isso passa dentro do nosso coração? Mas se Deus prometeu isso, por que eu estou vivendo algo diferente? E aí,
eu quero te lembrar que toda promessa, ela passa pelos processos. O último processo da promessa é o cumprimento dela. A última etapa da promessa é o cumprimento da promessa. Então, antes do cumprimento da promessa, nós vamos passar pela aprovação do tempo. E não tem nada mais difícil do que esperar. Por quê? Porque no meio da espera vem uma série de outras coisas que mexem com as nossas emoções. Vem a ansiedade, vem o medo, né? Vem sentimentos de culpa. E no meio disso tudo, Deus quer falar conosco. Eu até posso dizer que no processo do tempo, a gente vive um processo aí de vir à tona, deixar que Deus permite que venha à tona tudo isso, para que a gente saiba o que está escondido de nós mesmos no nosso coração. E a gente possa tomar a decisão como João Batista, mandar perguntar para o Senhor, Senhor, e aí? Eu estou vendo o Senhor fazendo isso, mas e na minha vida? Como que vai ser? Jesus, ele manda responder a João. Ele dá uma resposta interessante. Ele não diz para João, João, você vai ser livre. João, eu vou te tirar dessa cadeia. Não. Jesus respondeu assim, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E Jesus relata o que ele está fazendo e os que os discípulos estão ouvindo e vendo. Os sinais, os prodígios e as maravilhas da parte de Deus. E ele ainda diz, feliz, completo, próspero é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras palavras, nós podemos entender ele dizendo, João, não se escandaliza não. Não é porque você está preso e está vivendo o propósito da tua vida, em meio ao sofrimento e à dor, que eu deixei de ser o Messias, que eu deixei de fazer aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. E logo após, é impressionante porque Jesus elogia João Batista diante dos discípulos, né, diante da multidão. E olha que interessante, ele afina o foco, a visão da multidão com respeito a João. Talvez aqui a multidão pudesse estar pensando, pois é, né? A gente achava que João Batista era o cara da revelação, o cara da pregação, agora ele está preso, agora ele está mandando perguntar se Jesus é o Messias, afinal de contas não foi ele que apontou o Messias? Quantas pessoas não fazem isso com você? Eu costumo dizer que a gente deixa de ser homem e mulher de Deus para as pessoas em um segundo. Depende do quanto essas pessoas estão conectadas com você pela motivação correta. O que acontece? Tem pessoas que te seguem pela tua aparência, pelo que você pode oferecer, pelo aparente status que aquela pessoa tem de você. Assim foi com Ananias e Safira, e isso gerou a morte deles. Eles queriam participar do mover de Deus, onde as pessoas estavam doando os seus bens e ombreando os apóstolos a partir de então. Todo mundo poderia viver o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas se as pessoas quisessem voluntariamente ir para um outro nível, onde elas abririam mão de tudo, elas poderiam ombrear os apóstolos. E aos olhos carnais de Ananias e Safira, aquilo era um status que eles queriam ter, mas não queriam pagar o preço devido. Por quê? A salvação para mim e para você foi de graça, para Deus custou tudo. Agora, o nosso discipulado vai custar tudo para nós. Seguir Jesus vai te custar tudo. O que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. O que o Senhor está dizendo em outras palavras? Me seguir vai te custar tudo. E o quanto nós estamos dispostos a nos entregar a Ele
Está relacionado ao quanto nós entendemos que, graças a tudo que Deus fez por nós através de Cristo, nós nos devemos a Ele. Você se deve a Ele. Só que as pessoas, quando te veem, talvez no teu momento, aos olhos dela, teu auge, o teu momento forte, o teu momento brilhante, essas pessoas falam, uau, que bênção. Só que as riquezas não duram para sempre, a beleza não dura para sempre, a juventude não dura para sempre. As fases da vida mudam, as estações da vida mudam. E aí, aos olhos das pessoas, você perde em aparência, perde em status, perde em autoridade, perde em várias coisas, nos frutos que eles estão procurando em vocês. A questão é, você está produzindo fruto para quem? Para Deus ou para os homens? Só que quando você deixa de produzir determinados frutos que os homens, e apenas os homens, estão procurando em você, você pode deixar de ser homem de Deus para essas pessoas. Você pode deixar de ser mulher de Deus. Basta você passar uma luta para que aqueles crentes que acham que você não tem direito a passar por batalhas, por lutas e por sofrimento, se levantarem para dizer que você não é mais aquele, você não é mais aquela pessoa. Bastou João Batista estar face a face com a morte e, naturalmente, expressar o que todo ser humano expressa, ou expressaria. Olha, eu quero ter certeza de que o que Deus me falou foi a verdade. Porque no meio da dor, eu descobri que se instalou uma dúvida. Mas ele foi para a pessoa certa. Para quem você tem ido. Tem gente que tem problema conjugal, vai pedir conselho para quem é solteiro, para quem é divorciado 500 vezes. Que conselho essas pessoas vão poder te dar? Se você tem problemas financeiros, vai pedir conselho para quem superou e não para quem está metido em dívida. Se você tem problemas espirituais, vá buscar a voz pastoral de pessoas que têm autoridade nas áreas em que você está lutando. E essas pessoas são pessoas que já passaram por aquilo e superaram. Assim como o papel aceita qualquer coisa, a internet, ela exponencialmente aceita muito mais. Então nunca tanto na história da humanidade nós vimos pessoas que não têm a mínima habilidade em nada se tornarem experts das narrativas. Só que a Bíblia fala que a gente conhece as árvores pelos frutos. João Batista tinha tantos frutos que na hora da dúvida ele foi para o Senhor e o próprio Jesus dá a resposta para ele. Olha o resultado. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E as boas novas do Evangelho, o ano aceitável do Senhor, é anunciado. Ele fala, João, olha o fruto. E sabe o que Jesus faz diante da multidão? Ele elogia João. Ele alinha o foco a respeito da pessoa de João. Quando você, no meio da tua dor, percebe instalado no seu coração uma dúvida, e você vai buscar a resposta diretamente do Senhor Jesus, aquele que te prometeu, aquele que te apontou a direção, aquele que Deus te mostrou, o Senhor não só vai te dar a resposta, mas ele vai se levantar em meio à multidão e dizer o seguinte, olha só, eu vou falar para vocês, o que vocês foram buscar no meio do deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um cara magro, com a roupa muito doida? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Jesus está excitando no coração da multidão
a visão que eles tinham a respeito de João Batista. E logo depois ele diz, sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Aí ele alinha aqui a visão. Ele diz, é aquele a respeito de quem está escrito. E Jesus confirma aqui a profecia a respeito de João Batista. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus não só afirma quem João Batista era, mas diz assim, olha, se eu estou aqui, é porque ele preparou o caminho para mim. Não se engane, pessoas frágeis e limitadas, na mão do poderoso Deus, vão ser usadas para preparar o teu caminho e te levantar com autoridade no propósito para o qual o Senhor te chamou. E o Senhor ainda vai além. No verso 11, Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ele está dizendo, não tem ninguém aqui, não tem na história da humanidade, ninguém igual João Batista. Aqui a honra de João Batista, a alma de João Batista está lavada. Só que o Senhor poderia parar por aqui, já seria de bom tamanho. Mas ele decide ir além. Em cima de toda essa situação, o Senhor estabelece uma revelação poderosa. Olha o que ele diz. Verso de número 12. Desde os dias... verso de número 11. Digo-lhes, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uau, o que Jesus está trazendo para nós aqui? É a chave, é a ferramenta que nós precisamos usar quando a dúvida se instala em meio à dor. E ele diz assim, todavia, João é o menor. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí Jesus traz a chave, ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. E aquele que tem ouvidos, ouçam. Eu quero agora a sua atenção máxima, se é que você deseja entender duas coisas, talvez aqui, tremendas no final desse texto e no final dessa live. Ele está dizendo o seguinte, João Batista é o maior. Mas, depois de João Batista, o menor no reino é maior do que ele. O que aconteceu? O que acontece a partir de João Batista e principalmente através da cruz de Cristo, que torna qualquer pequenino, qualquer cristão que se sinta o menor de todos, o mais frágil, maior do que João Batista, em toda a sua poderosa ação e palavra. É entender o teor da mensagem de João Batista e entender como agir diante dessa mensagem. Jesus está dizendo que, a partir de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Eu gosto muito da versão que diz é tomado por sacrifício. E os que usam desse sacrifício apoderam-se dele. Nós corremos o sério risco de entender que o reino tomado à força é de maneira religiosa e na força do nosso braço. E é justamente o oposto. Esforço
e sacrifício são coisas muito diferentes. Se você não entender isso, você não entende a chave desse texto. Você não entende como lidar com a dúvida que se instalou no meio da sua dor. Esforço e sacrifício são coisas completamente diferentes. Esforço é a sua tentativa humana de conquistar aquilo que Deus tem para você, somente porque você entende que aquilo é bom, você quer aquilo. Mas a força do teu braço, teu esforço humano, não vai te proporcionar a posse de tudo aquilo que Deus entregou para você. É por isso que Jesus está dizendo que o menor no reino se torna o maior através de sacrifício. Em outras palavras, se fosse o menor a entrar por meio de esforço, ele estava perdido. Por quê? Porque ele não tem força nem capacidade. Mas a mensagem de João Batista está intimamente atrelada com isso. A mensagem dele é: arrependam-se, é chegado a vós o reino. Essa palavra arrepender-se é metanoia. Tenha a mente transformada, o coração transformado e tome decisões transformadas, porque o reino dos céus está ao alcance da sua mão. E qual é a distância da transformação da mente e da posse do reino de Deus? É o sacrifício e não o esforço. O sacrifício, ele exige mais energia que o esforço. E a maior prova disso é que nós preferimos o esforço ao sacrifício. Acordamos e nos esforçamos para administrar de maneira carnal as situações, quando o Senhor nos convida para administrarmos de maneira espiritual, celestial, trazendo a dor, trazendo a dúvida para a presença do Senhor, trazendo as nossas questões diante de Deus. E através dessa ação, nós somos confrontados pelo Espírito Santo na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. E isso nos promove ao arrependimento, à transformação da mente, do coração e das nossas ações. A partir do momento que a gente vive essa transformação, nós então tomamos posse do reino de Deus, que nos capacita a usufruir de tudo que está disponível para nós como nossa herança em Cristo Jesus. O entendimento dessas coisas muda toda a tua ótica de uma visão religiosa, muitas vezes vestida de bondade, de amor, de um monte de coisas, né? Quando, na verdade, são obras mortas. Eu quero orar por você, mas antes eu quero te dizer, se você precisa aprender mais sobre esse assunto, se você deseja aprender mais sobre esse assunto, nós temos um webinário no link da minha bio, com 4 vídeos, onde eu aprofundo um pouco mais sobre isso. Nós temos um curso somente a respeito dessas chaves, que está à sua disposição. Então, quando terminar a live, clica lá, assiste os vídeos gratuitamente para você. E, se você se interessar, venha fazer parte dessa turma, desse curso chamado Manual da Felicidade, que nos ensina como nos aproximar de Deus através das nossas limitações, né? Através deste sacrifício, né? Como o Patrício escreveu aqui, grande abraço, Patrício. Eu vou denunciar, gente, era o Patrício que estava me ligando aqui para derrubar minha live. Vigia, meu amigo. O reino é tomado por sacrificadores. Essa é a palavra traduzida por sacerdote. Pai, eis-nos aqui. Te apresentamos toda a dor, todo o sofrimento que permitiu que a dúvida se instalasse. Então nós vamos para ti com a dúvida, com a dor, o sofrimento e as incertezas. Juntamente com isso, nos abrimos para a transformação
da nossa mente, do nosso coração e das nossas escolhas, através da tua resposta para nós. E a tua resposta sempre revela o teu fruto, a manifestação do teu agir, que nos encoraja, que nos dá tranquilidade em meio às guerras. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos mostra que nós, os menores, somos maiores do que aquele que foi o maior na face da terra, diante dos homens, que foi João Batista. Obrigado. Chamamos a manifestação do teu reino em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, clica no link da bio. Se você não assistiu esses vídeos, assista. A não ser que não seja importante para você, que você não queira esse tipo de resposta para a sua vida. E aí, a escolha é toda sua, né? Eu vou deixar aqui meu Pix, né? Que é meu e-mail, para todos aqueles que desejam semear na nossa vida ministerial, independentemente do valor. Quero aproveitar e agradecer a todos que têm generosamente feito isso, né? Fazem parte do nosso ministério. A Bíblia fala que missões são feitas com os pés de quem vai, os joelhos de quem ora e as mãos de quem envia. Então, que Deus te recompense poderosamente. Amém? Está aqui rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, o meu Pix. Deus te abençoe. Eu vou salvar essa live e mais tarde eu subo ela para o YouTube também. E você pode ir lá curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você ama e acredita que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Um grande abraço e até semana que vem, toda terça-feira, com a nossa live devocional Café com AP. Tchau, tchau.